Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a citação direta em documentos sem página. Só relembrando aqui que a citação direta é quando você vai copiar do mesmo jeito que está em um site, em um artigo ou em um livro no seu trabalho. Então, você está copiando do mesmo jeito. Então, pela BNT, essa citação ela precisa trazer a autoria, tá certo? O ano e a página. Mas se a gente não tem a página, como é que a gente vai fazer? Então, veja bem, pessoal, a BNT, ela não tem qualquer explicação sobre isso até o momento, tá certo? Então não tem nada na norma explicando como a gente iria fazer nesse caso que não tem a página, né? Por quê? Porque para a BNT, a citação direta, ela exige a página. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria fazer uma adaptação no nosso texto, tá bom? E aí é importante que você veja, junto à biblioteca da sua instituição, né? Ou junto ao professor da sua disciplina, como poderia ser essa adaptação. Então, eu vou mostrar, tá certo? Algumas formas aqui mais usuais, né? Que a gente tem de fazer isso, tá certo? Mas você vai precisar consultar realmente a instituição ou seu professor para ver qual que fica melhor para você adotar, né? Já que a norma hoje, ela não traz nenhuma orientação sobre isso. Então vamos lá, pessoal, como é que a gente iria fazer aqui? Eu tô aqui com essa reportagem, com essa notícia, e essa notícia ela foi publicada aqui em 21 de junho de 2021, aqui no site do Conselho Federal de Psicologia. E aí vamos supor que eu quero transcrever exatamente esse trecho aqui para o meu trabalho, essa frase aqui. Impossível não relacionar esse aumento percentual com os efeitos e toda a problemática gerada pela pandemia da Covid-19. Essa reportagem aqui está se referindo ao aumento no número de pessoas em situação de rua, que cresceu 140% entre 2012 e março de 2020, tá certo? Chegando a quase 222 mil pessoas, né? E aí ele tá relacionando esse aumento aos efeitos da pandemia, tá certo? Então vamos supor que eu tô falando sobre isso no meu trabalho, e aí eu quero copiar exatamente desse jeito. Então eu fiz um textozinho aqui aleatório no Word, só para a gente colocar essas citações, né, que eu vou mostrando aqui para vocês, para ver como a gente poderia fazer. Então, aí eu venho no texto aqui, vamos supor que eu estou falando sobre essa questão de moradores de rua, né, e aí eu venho e coloco, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, porque é a entidade, né, que está ali publicando aquela notícia, 2021, que é o ano, tá certo? O ano eu vi aqui, olha, que tá aqui em cima, tá certo? 2021, e aí chegou o momento de colocar a vírgula, né? Chegou o momento aqui de colocar a vírgula e eu não tenho a página. Eu tenho 2021, não tenho a página. E aí eu vou copiar exatamente o que eu quero lá do trecho, tá certo? Impossível não relacionar esse aumento percentual com os efeitos e toda a problemática gerada pela pandemia da Covid-19, né? Copiei do jeito que estava lá. E aí, pessoal, o que é que eu vejo aqui, né? Então, eu já vi várias citações diretas, né, desse tipo de documento aqui, que seria o site, que não tem a página, onde os autores colocam online, tá certo? Então, seria uma alternativa para você, né? Eu vejo também online escrito dessa forma, tá certo? Que seria também uma alternativa para você colocar no seu trabalho. E eu vejo online, aqui uma palavra única aqui, né? Em itálico. Certo? Então já vi dessas três formas. Então seria, como eu estou dizendo, uma adaptação que você estaria fazendo pelo fato de não ter página. A questão é que realmente você tem que colocar alguma coisa. Você tem que sinalizar de alguma forma, porque se você não colocar nada, o professor vai achar que você errou. Quer dizer, você está fazendo uma citação indireta, que está só o ano aqui, mas está com aspas. Então é como se você tivesse errado a citação, né? A forma mais segura, realmente, para a gente não ter nenhum problema, então assim, a forma que eu aconselho muitos meus alunos que façam, que é transformar essa citação direta aqui em uma indireta. Se você pegar essa citação aqui e transformar numa citação indireta, ou seja, você interpretar o que o Conselho Federal de Psicologia disse, escrever com suas palavras, você não vai precisar colocar a página, tá certo? Então eu poderia reformular essa ideia aqui com as minhas palavras. Então, por exemplo, fiz até um textozinho aqui para colocar para vocês. Então seria aí essa frase. Vocês vão ver que eu estou dizendo a mesma coisa, só que eu estou dizendo aqui agora com as minhas palavras. Então vamos supor, se eu colocasse isso dessa forma aqui, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia 2021, o aumento do percentual de moradores de rua entre 2012 e 2020 tem relação com a pandemia do coronavírus. Pronto.
Então, assim, eu escrevi com as minhas palavras a mesma coisa. Se você pega aquela frase do jeito que tá lá e escreve com suas palavras aqui, você não vai ter esse problema. Porque aquele documento tá sem página, a gente já viu aqui, olha, não tem página nenhuma sinalizando. Mas como eu escrevo com as minhas palavras, eu não sou obrigada a colocar a página. Tá certo? Então você coloca só Conselho Federal de Psicologia 2021. Pronto, então você não vai ter problema isso daqui. Então, essa é a melhor alternativa que eu acho. Você pegar aquela citação direta que está ali naquele documento e transformar em direta. Mas vamos supor que você diga, não, eu quero realmente deixar direta. Eu quero realmente deixar direto, eu quero copiar do jeito que tá lá. Então você teria aquela alternativa, tá certo? De estar colocando o online, por exemplo, seria uma das alternativas estar colocando o online, né? O que eu queria mostrar para vocês também é que muitas vezes, o que é que acontece? Os alunos pegam alguns artigos, né, aqui em revistas, tá certo? E aí quando eles abrem, por exemplo, vamos abrir aqui esse artigo que está aqui nessa revista, e aí quando ele abre, ele diz assim, olha, professora, não tem as páginas, eu quero transcrever, por exemplo, eu quero transcrever essa parte aqui, tá certo? E não tem a página, né, porque aqui é um documento online. Então, eu queria orientar vocês nesse sentido, vejam se naquela revista você pode baixar em PDF, porque se você baixar em PDF, você vai ver o número das páginas, tá certo? Então, ela sai de um formato aqui online, né, que tá aqui no site, ela sai desse formato online e você vai ficar com o documento em PDF. Então, perceba que nessa revista aqui, olha, você tem a opção de baixar o PDF. Se você baixar o PDF, você vai ver a página lá, tá certo? Então, isso vai acontecer, olha, veja que aqui, por exemplo, esse artigo, eu baixei desse site da revista. E aí, quando eu baixo, ele diz aqui, olha, que esse artigo, ele tá na página 47 até a 53. Então, são 7 páginas. Olha, bateu aqui com a quantidade que eu tô vendo aqui no PDF. São 7 páginas. Então, se ele começa com a 47, se eu for fazer uma citação daqui, por exemplo, que aqui é a segunda, então essa página aqui é a 48. Então, não precisa o número estar aqui. Eu sei, ele está dizendo aqui que as páginas são de 47 a 53. São 7 páginas. Está aqui no PDF 7 páginas, tá certo? Então, você pode ir contando, né, aqui e colocando, tá certo? De acordo com o número que ele está dizendo. Quando a gente pega artigos também no Cielo, isso acontece. Quando você abre aqui o artigo, você vai olhar, né? E aí muitas vezes os alunos dizem, professora, eu quero esse trecho aqui, eu quero copiar essa parte, por exemplo, aqui que ele colocou, tá certo? E aí quando ele colocou essa parte aqui, olha, veja que não tem página, né? Mas como é um artigo científico, eu sempre digo, veja se você pode baixar no PDF, porque se você puder, você vai encontrar a página com facilidade. Então aqui, olha, eu posso baixar em PDF, tá aqui a opção. Certo? É bem tranquilo. Então, sempre que você pegar um artigo de revista, veja se você pode baixar, porque você vai acabar com esse problema, né, de você achar que você não tem a página para fazer uma citação direta, tá certo? Então, baixando, né, um artigo aqui do Cielo, olha, eu venho para esse artigo aqui, tá aqui, dessa forma, né, ele coloca aqui que esse artigo tem 13 páginas, tá certo? E quando eu vou olhando aqui, tá aqui, olha, a página 1, né, a página 2, então fica tranquilo aqui para você citar. Se você quiser fazer uma citação direta, vai ter a página, né? No entanto, pessoal, pode ocorrer de realmente não ter a página de jeito nenhum, tá certo? Nem você baixando no PDF não vai ter a página. Então, eu trouxe aqui esse exemplo desse artigo, né? Que é um artigo aqui desses autores, que foi apresentado no congresso da USP. Então, quando eu vejo aqui, olha, o artigo realmente não tem nada de página aqui. E aí, como seria fazer uma citação direta? Vamos supor aqui na página 10, se eu quiser citar um trecho aqui da página 10, esse trecho aqui, como era que eu iria fazer aqui no meu trabalho, já que realmente aqui não tem alternativa de página, né? Então, eu já vi as pessoas colocando essa página aqui do PDF, certo? Então, quando a pessoa vai baixar o artigo, ela vai baixar em PDF, e aqui, olha, é a página 10, né? Então, já vi algumas pessoas usando esse 10 aqui, tá certo? Então, eu venho aqui, né? Então, colocando aqui esse exemplo, você vem aqui, então, eu coloquei, foi possível identificar que então, copiei do mesmo jeito que estava lá,
tá certo? De utilização até alunos, né? Utilização, olha, aqui até alunos. Então, precisaria da página, tá certo? Uma forma que eu acho que pode ficar boa também para você fazer é você colocar aqui uma nota de rodapé, né? Então, eu posso colocar aqui, eu venho aqui em referência, né? Coloco aqui nota de rodapé, tá certo? E aqui, na nota de rodapé, eu posso colocar que essa fonte é uma fonte não paginada. Eu posso fazer isso, né? Então, preste atenção para depois você ajeitar isso daqui, tá certo? Porque ele vai ficar aqui na calibre, né? Então, o meu trabalho é em Arial, então eu posso colocar essa informaçãozinha aqui, fonte não paginada. E aí você tá vendo que realmente aqui, onde eu coloco fonte não paginada, eu tô identificando. Quer dizer, é uma citação direta, mas eu tô dizendo que aquela fonte não tinha página. Tá bom? Então, assim, você tem que dizer alguma coisa. Como eu disse, você não pode deixar simplesmente o ano e você ir pra frente, né? A pessoa vai dizer que você errou, tá certo? Que era uma citação indireta e você colocou aspas. Então, alguma identificação nesse momento você tem que fazer. Outras formas que eu vejo também as pessoas utilizando é colocar aqui após o ano, colocar N.P. que seria o que significa não paginada, certo? Então, é uma forma também que eu vejo as pessoas utilizando, vejo as pessoas escrevendo também, então aqui não paginada, né? Então também eu vejo bastante essa daqui, inclusive vários manuais, né, de universidades recomendam essa informação, tá certo? Vejo também o S, né, S/P, certo? Sem página, também vejo dessa forma, né? E se você realmente definir para aquele modelo online que eu tinha dito, né? Então você pode colocar também informação online, tá certo? Então, pessoal, essas são as formas, né, mais comuns nesse momento da gente tá fazendo essas citações, né, de documentos que não tem página, tá certo? Então, vocês podem utilizar qualquer uma dessas, né? Aqui eu vou deixar essa fonte não paginada, certo? Que você pode colocar, né? E aí você vai e escreve o seu texto, tá bom? Quando você vem para as referências, o que é que ocorre aqui nas referências? Se o documento ele tá no site, não tem problema nenhum. Eu iria colocar aqui aquele do conselho, né? Coloco a resolução, tal, reforça direitos, então seria o título vai ficar negrito, disponível em, coloco o site, acesso em, coloco a data, certo? Tranquilo. No caso da revista, se eu baixo aquela revista no PDF e tem lá as páginas, que foi aquele exemplo que eu coloquei, você bota a página aqui. Se realmente você baixasse e não tivesse a página, então você pode colocar aqui do mesmo jeito, N.P. né? Então, documento não paginado, tá certo? Eu poderia colocar essa daqui, né? Poderia colocar sem página, também, do jeito que você adotou lá, você colocaria aqui a mesma informação, né? Se você tem, no caso, os anais, ali que foi aquele exemplo do congresso que eu mostrei, aquele trabalho do congresso, você vem aqui para anais eletrônicos, você coloca anais eletrônicos, tá certo? E aí você vai colocar o site do congresso e o acesso. Então, não tem necessidade de colocar nenhuma informação aqui sobre páginas, né? Então, pessoal, é isso, tá certo? O que a gente tem nesse momento, né, sobre a norma da ABNT, com relação a essa questão de citação, né, de documentos sem página, tá bom? Então, um abraço e eu vejo vocês na próxima semana.